Olá, meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar o nosso estudo dos números. Então, um tópico importante que a gente vai ver hoje, que a gente vai usar bastante ao longo da nossa vida, são os números primos. Primeiro a gente vê o que são os números primos. Número primo é qualquer número que apresente apenas dois divisores. Um deles tem que ser obrigatoriamente o número 1. A gente já viu isso em aulas passadas, que o número 1 é o divisor universal. Então, ele é divisor de todos os números. E o outro divisor é o próprio número. A gente já viu, né? Todo número é divisível por ele mesmo. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. O 2, o 17, o 23, o 41. Todos esses quatro números aqui são números primos. A gente só consegue ter um quociente exato se a gente dividir esses números ou por um ou por ele mesmo. Que se a gente for pensar até um pouco mais profundo, os quocientes são até contrários, né? Se a gente dividir qualquer número por um, o resultado é ele mesmo. Mas se a gente dividir qualquer número por ele mesmo, o resultado é 1. Então isso é uma característica muito particular. É a definição de número primo. É qualquer número que só é divisível ou por 1 ou por ele mesmo. E por que os números primos são tão importantes? Os números primos dão origem a outros números. Então a gente é capaz de pegar qualquer número que não seja primo e transformar ele com uma mistura de número primo. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de decomposição em fatores primos. Peguei o número aí 630. 630. A gente sabe que é divisível por 2 porque termina em número par. A gente já viu isso. A gente sabe que ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos dele é divisível por 3. 6 mais 3, 9, mais 0, 9. 9 é divisível por 3. Então, 630 também é divisível por 3. E a gente sabe que ele é divisível também por 5, porque números que terminam em 0 são divisíveis por 5. Com isso aí, a gente já viu que o 630 não é um número primo. Ele tem vários e vários divisores. Não é só um e ele mesmo. O que a gente vai fazer agora é transformar o 630 em uma multiplicação de números primos. Por isso a gente chama de decomposição em fatores primos. Fatores são os elementos da multiplicação. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente tem aqui o número 630. É ele que a gente vai estudar. Para a gente fazer isso, primeiro a gente vai fazer essa barra. E ao lado direito da barra, tá vendo que aqui aparecem muitos números primos? E ao lado esquerdo aparecem outros números, né, diferente dos 630. Como que a gente chega nesses números? O que a gente tem que fazer é o seguinte. Em cima e na esquerda a gente vai colocar o número de estudo, que é o 630. À direita da barra, a gente só pode colocar números primos. E o que esses números primos vão fazer? A gente sempre vai realizar essa divisão aqui, desse número por esse. 630 dividido por 2, 315, olha lá, é o quociente da nossa divisão. 315 dividido por 3 vai dar 105.
105 dividido por 3 vai dar 35. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Aí você me pergunta, mas como que eu vou saber essa ordem? Aqui não é uma questão de divisão? Essa ordem não é importante. A gente começou aqui do número menor e chegamos no número maior. Mas a gente poderia ter começado por qualquer número primo aqui. Desde que a divisão desse número por um número primo gere um quociente inteiro, sem parte decimal. Então, é isso que a gente vai fazer. Coloquei um exemplo na frente para vocês terem uma ideia melhor. Aqui a gente tem alguns exemplos. 64, 343, 3125. Todos eles estão sendo decompostos em fatores primos. Olha lá. Olha o 64. O 64, ele só tem como divisor de número primo o 2. Por isso que não entrou nenhum outro número aqui. O 343 só tem como divisor primo o 7. Por isso que só entrou 7 aqui. E o 3125 só tem como número primo divisor o 5. Por isso que só entrou 5 aqui. Então, isso é uma coisa importante da gente observar também. Por quais números primos o número que a gente está estudando é divisível? Olhem aí, a letra A só por 2, a letra B só por 7 e a letra C só por 5. De que maneira que a gente vai fazer isso? Ao longo do tempo a gente vai vendo que, no final das contas, o que a gente quer de verdade é isso aqui, ó. A gente quer a multiplicação dos números. Vocês conseguem ver bem aqui abaixo da tabela. A gente quer a multiplicação desses números aqui. Sempre que a gente multiplicar os nossos fatores primos, a gente vai chegar no nosso número de estudo. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá exatamente 630. Por isso que a ordem não é importante para a gente. A gente já viu as nossas propriedades da multiplicação. E uma delas diz que a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado final é o mesmo, independente da ordem que a gente multiplicar os números. Então, mostro para vocês aqui também algumas observações sobre isso. Observação número 1. O próprio número 1 não é um número primo, já que a gente sabe que para ser um número primo precisa ter 2 divisores. O número 1 só é divisível por ele mesmo. Portanto, ele apresenta apenas um divisor. Então, não confundam, o número 1 não é um número primo. Observação 2 é o que eu já falei para vocês e volto a dizer agora. Agora eu peguei o mesmo número, que é o 90, e fiz ele de 3 maneiras diferentes. Eu decompus ele em fatores primos de maneiras diferentes. Na primeira, eu comecei indo do menor para o maior. 2, 3, 3, 5. Podem ver que deu certinho. 90 dividido por 2 deu 45. 45 dividido por 3 deu 15. 15 dividido por 3 deu 5. 5 dividido por 5 deu 1. Então aqui a gente tem 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai dar 90. Na coluna do meio, na número 2, eu fiz isso em outra ordem. Em vez de eu começar pelo 2, eu comecei pelo 3. 90 dividido por 3 deu 30. 30 dividido por 2 deu 15. 15 dividido por 5 deu 3. 3 dividido por 3
vai dar 1. Então, notem que a ordem dos fatores primos é diferente, mas o resultado da multiplicação entre eles é a mesma. Eu até destaquei mais uma vez propriedade associativa, a gente já viu ela. A ordem dos fatores não altera o produto. Fiz isso pela terceira vez, ainda de uma outra maneira. Agora eu não comecei nem pelo 2 nem pelo 3, eu comecei pelo 5. 90 dividido por 5 deu 18. 18 dividido por 3 deu 6. 6 dividido por 3 deu 2. 2 dividido por 2 deu 1. Então notem, a ordem não é importante. De qualquer maneira, o resultado deu o mesmo, gente. É isso que vocês têm que ter em mente. Decompor em fator primo é ver quais números primos multiplicados que vão conseguir chegar no produto, que é o número que eu estou estudando. Beleza? Então, a aula de hoje sobre números primos e decomposição em fatores primos. É o que a gente tinha para ver. Desejo a todos bons estudos. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Valeu, galera!